A mãe dos meus filhos me disse friamente: "Já tenho quem me banque. Você não serve mais." Eu apenas respondi: "Tá tudo certo. Você vai entender depois." Quando ela descobriu o que eu tinha feito, já era tarde demais. A manhã estava fria e a luz do sol filtrava pelas cortinas, iluminando vagarosamente o quarto. Eu estava sentado na cama, ainda sem forças para sair debaixo do cobertor. Tentei adiar o momento de enfrentar a realidade, mas sabia que, em algum momento, teria que lidar com aquilo. A porta do quarto se abriu com um leve estalo e ela entrou. Ela sempre teve esse jeito frio de chegar, como se estivesse distante, mesmo quando estava perto. Não havia mais aquele sorriso de antes, aquele olhar carinhoso que se entregava com facilidade. O amor parecia ter ido embora, deixando apenas um vazio entre nós dois. Eu podia sentir que algo estava acontecendo, mas não sabia o quê. "Você acordou cedo hoje", ela comentou, tentando esconder o desconforto em sua voz. Mas eu sabia que algo estava errado. O que ela não sabia era que eu já tinha começado a perceber que nossas rotinas estavam mudando. Ela estava diferente, e eu também. Algo estava no ar, e a tensão entre nós se acumulava a cada dia. "Sim", respondi, olhando para ela com um misto de preocupação e cansaço. "Eu não consigo mais dormir direito." Ela então deu um passo em direção ao armário, abrindo as portas com uma calma perturbadora, como se não houvesse nada de errado. Como se aquele não fosse o dia que ia mudar tudo. Foi quando ela virou para mim, com um olhar distante e um tom que cortava como faca. "Já tenho quem me banque. Você não serve mais." As palavras ecoaram pela sala como um golpe direto no meu peito. Meu coração disparou, e uma mistura de incredulidade e dor me invadiu. Mas, estranhamente, não senti raiva. Era como se, de algum modo, eu já soubesse o que ela diria. Como se já tivesse aceitado que esse momento viria. Eu a observei por alguns segundos, absorvendo o que acabara de ouvir. O que mais me chocava não era a frieza com que ela disse aquelas palavras, mas a clareza e a certeza em sua voz. Ela não estava apenas falando, ela estava afirmando algo que já tinha decidido há muito tempo. Como se ela tivesse feito sua escolha e não houvesse mais espaço para discussão. Eu respirei fundo, tentando não deixar que a raiva ou a tristeza tomassem conta de mim. A dor ainda estava lá, mas havia algo em mim que estava se preparando para algo muito maior. Um pensamento estranho me atravessou a mente. Talvez eu tivesse que passar por isso para algo maior acontecer. "Tá tudo certo", respondi com um tom surpreendentemente calmo, quase como se estivesse em um estado de aceitação. "Você vai entender depois." Ela me olhou confusa, como se esperasse uma reação diferente. Talvez ela quisesse ver raiva, lágrimas ou desespero. Mas o que ela encontrou foi apenas uma expressão séria, determinada, que ela não conseguia decifrar. Aquela resposta fria e tranquila não fazia sentido para ela. Ela não sabia, mas aquele momento de traição foi, na verdade, o início de algo que eu já estava planejando há semanas. Algo que me daria a chance de reconquistar o controle sobre a minha vida. Algo que ela jamais imaginaria. Nos dias seguintes, ela continuou com o relacionamento com o homem que ela havia encontrado para me bancar. Ela achava que estava tomando a frente da situação, que o jogo estava sob seu controle. Mas ela não sabia o que estava acontecendo nos bastidores. Eu tinha feito um movimento estratégico, um passo silencioso em direção à minha liberdade. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona. E quando isso acontecesse, ela não teria mais como voltar atrás. Nos meses seguintes, passei a perceber como a relação entre nós estava cada vez mais esfacelada. Eu me tornei uma sombra na vida dela, enquanto ela se entregava ao novo relacionamento, acreditando que tudo o que ela queria estava ali, nas mãos do homem que agora a bancava. Mas eu sabia que o que ela havia feito não ficaria impune. Não se tratava de vingança, mas de uma reviravolta que ela jamais conseguiria prever. Cada passo que eu dava, cada ação que tomava, era meticulosamente planejada. Eu não queria apenas dar a ela o que ela merecia. Eu queria que ela entendesse de uma vez por todas que as coisas não eram tão simples assim. O mundo que ela estava tentando construir sobre mentiras e traição iria ruir, e eu seria o responsável por mostrar a verdade a ela, sem misericórdia.
Ela me subestimou. Ela achou que o que eu tinha a oferecer não era mais suficiente, que ela poderia me deixar para trás sem consequências. O que ela não sabia era que a minha resposta fria e controlada não era fraqueza, mas uma preparação silenciosa para o pior golpe que ela poderia imaginar. No fim, ela entenderia. E quando isso acontecesse, já seria tarde demais. Os dias passaram lentamente, e eu me vi cada vez mais imerso em um mar de pensamentos turbulentos. A casa estava silenciosa, e a ausência dela tornou-se um peso constante. Ela não estava mais lá como antes, ocupando o espaço com risadas ou até mesmo com pequenos gestos de carinho. Agora, o único som que preenchia a casa era o meu próprio respirar, pesado e denso. Ela se foi, mas a presença dela ainda pairava no ar. De alguma forma, eu sabia que estava no meio de algo muito maior do que simples decepção. Algo que, no fundo, eu já sabia que aconteceria e que seria a chave para minha vingança silenciosa. Durante a primeira semana, eu me mantive distante. Observei os acontecimentos de longe. Vi como ela e o novo mestre do seu destino se encaixavam perfeitamente no papel que ela havia escrito para si mesma. Ele a bancava, como ela havia dito. Ela estava se entregando ao novo estilo de vida, sem pensar nas consequências. Mas eu sabia o que ela não sabia. Nada disso duraria para sempre. Na minha mente, o plano estava sendo desenhado cuidadosamente. Eu não estava mais apegado a ela da maneira que antes estava. Não era mais sobre o amor que eu tinha por ela, ou pelo que ela representava. Agora, era sobre a sensação de justiça. A sensação de que, depois de tudo o que ela fez, ela merecia pagar pelo que estava me fazendo passar. As semanas seguintes foram como uma preparação silenciosa. Eu a observei cada vez mais de longe. Suas interações com o novo homem eram públicas, não havia mais segredos, e isso era o que mais me inquietava. Ela parecia tão confortável, como se a transição tivesse sido fácil. Como se tudo o que ela havia me dito sobre precisar de alguém para bancá-la fosse realmente o que ela queria. Eu comecei a fazer alguns movimentos discretos. Comecei a entender mais sobre o lado financeiro da nossa vida, o que ela não sabia que eu já estava investigando. A primeira coisa que fiz foi garantir que eu estivesse em uma posição segura. Eu sabia que, enquanto ela estava vivendo seu conto de fadas, havia algo por trás disso que ela não estava vendo. Algo que viria a quebrar tudo em que ela acreditava. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, recebi uma ligação inesperada. Era de um velho amigo, alguém em quem eu confiava. Ele sabia que eu estava passando por um momento difícil e sabia também da minha natureza calma e reservada. Ele não sabia que eu estava planejando algo, mas naquele momento, suas palavras caíram como uma chave que se encaixava perfeitamente em uma fechadura. Cara, ouvi dizer que ela está gastando dinheiro de uma maneira que não faria sentido. Algo não bate. Ela está investindo em coisas que não condizem com a nova vida que está levando. Ele me disse com uma voz baixa, como se estivesse compartilhando um segredo sombrio. Você está certo, respondi, já vendo um pedaço do quebra-cabeça se encaixar. Eu também percebi algo estranho. Mas não se preocupe, eu sei o que fazer. Naquela noite, comecei a tomar medidas mais agressivas. Eu sabia que não podia fazer isso de forma impulsiva, mas cada passo precisava ser calculado, cada movimento controlado. Eu precisava ter certeza de que, quando ela finalmente percebesse o que estava acontecendo, não haveria como voltar atrás. Nos dias que se seguiram, observei com atenção as pequenas ações dela. Ela continuava com o novo parceiro, mas algo parecia estar errado. Ela estava constantemente comprando coisas caras, fazendo viagens que não se encaixavam no padrão de uma pessoa que teoricamente estava começando uma nova fase de vida. Mais uma vez, eu sabia que algo não estava certo. Ela estava tentando esconder algo de mim, mas dessa vez não seria fácil. Um mês depois de tudo começar, finalmente descobri o que ela estava fazendo. Ela estava usando o dinheiro que tinha em uma conta compartilhada, a mesma conta que acreditava que eu não tinha mais acesso. Ela estava investindo em luxos, em viagens e coisas que eram completamente incompatíveis com a situação que ela dizia estar vivendo. Como se ela estivesse tentando construir um futuro que não era o dela.
Um futuro que não se sustentaria sem as minhas economias. Eu tinha todas as provas necessárias e sabia que o momento certo havia chegado. Eu já não pensava mais em reconciliação, em amor ou em qualquer outro tipo de sentimento. O que eu sentia agora era um controle absoluto sobre a situação. Eu sabia o que fazer e, mais importante, eu sabia que ela estava prestes a entender o que significava me subestimar. Quando ela me procurou naquele dia, parecia estar tentando mostrar que tudo estava bem, como se o relacionamento dela com o novo homem estivesse seguro. Ela chegou em casa com um sorriso, como se estivesse fazendo uma visita casual. "Como foi o seu dia?" ela perguntou, tentando fazer uma conversa simples, mas sem saber que aquilo era o começo do fim para ela. Eu olhei para ela e, sem rodeios, entreguei a prova de tudo o que ela havia feito. O dinheiro que ela roubara, as contas, os investimentos secretos, tudo estava ali, pronto para ser exposto. "Eu sei de tudo", disse com uma calma assustadora. "Agora você vai entender o que acontece quando alguém me subestima." Ela congelou. A surpresa e o medo começaram a tomar conta de seu rosto. Ela não esperava por isso. Não entendia o que estava prestes a acontecer. E antes que pudesse dizer uma palavra, eu terminei. "Agora você vai ver o que acontece quando você brinca com o jogo errado." O silêncio entre nós dois era ensurdecedor. Ela, de pé diante de mim, com as mãos trêmulas segurando as provas que eu acabara de entregar. A expressão em seu rosto, antes tranquila e confiante, agora estava completamente quebrada. Ela nunca imaginou que aquele momento chegaria. Ela acreditava que, com um novo parceiro, poderia virar a página de sua vida e seguir em frente, sem pensar nas consequências. Mas o que ela não sabia era que sua mentira estava prestes a ser revelada de maneira devastadora. O olhar de choque e incredulidade em seu rosto não poderia ser mais evidente. Ela virou a cabeça, tentando processar as informações que acabara de descobrir, como se tentasse se convencer de que tudo aquilo não passava de uma ilusão. Mas não era. A prova estava ali, em suas mãos. As transferências bancárias, os recibos das compras, tudo o que ela tinha feito às escondidas. Era um jogo que ela achava que estava ganhando, mas que, agora, estava claramente perdido. "Como você?" Ela gaguejou, tentando encontrar palavras, mas já sem saber o que dizer. Eu a observei em silêncio, sentindo um leve alívio por finalmente ter trazido à tona toda a verdade. Por tanto tempo, eu havia me sentido como um espectador passivo de sua traição, assistindo enquanto ela avançava com seu plano sem sequer considerar as consequências. Ela achava que poderia me destruir emocionalmente e seguir sua vida sem mais nem menos. Mas eu sabia que tinha que ser paciente. O jogo ainda não tinha terminado. "Você subestimou meu silêncio, minha calma", disse, olhando-a com firmeza. "Mas a verdade sempre vem à tona, e você vai entender que esse jogo não é só meu. Você fez escolhas, e agora vai ter que lidar com elas." Ela deu um passo para trás, como se tentasse criar distância entre nós dois, mas não havia mais lugar para fugir. Ela sabia que não poderia mais esconder nada, que o que ela havia feito estava exposto para sempre. E mais importante, sabia que, a partir daquele momento, tudo mudaria. Nada mais seria como antes. O novo parceiro dela, que ela tanto acreditava que a protegeria, não estava mais na equação. Ele não sabia o que estava acontecendo aqui, mas eu sabia que, quando ela fosse confrontá-lo com as mesmas evidências que agora tinha em mãos, ele também ficaria perdido. Não era mais uma questão de amor ou confiança, mas de escolha, de responsabilidades e consequências. E ela sabia que, no fundo, esse relacionamento não duraria. Ele não era mais o herói que ela imaginava. Ele, assim como ela, teria que enfrentar a realidade. Eu a observei enquanto ela tentava, sem sucesso, manter a compostura. Ela abriu a boca tentando falar, mas sem saber o que dizer. As palavras que ela havia me dito, aquelas que ainda ressoavam na minha mente, "Já tenho quem me banque, você não serve mais", não faziam mais sentido. Ela já não tinha mais nada a oferecer, nem para ele, nem para mim. "Não é tarde demais para mudar?" ela perguntou finalmente, a voz agora carregada de desespero. "Eu posso corrigir tudo. Nós podemos começar de novo." Eu estava perdida. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu suspirei.
deixando as palavras dela flutuarem no ar. Eu sabia que, no fundo, ela nunca entendia. Ela não entendia as consequências das suas ações, nem o impacto que causou na vida de outra pessoa. Era uma questão de egoísmo. Sempre foi. Você realmente acha que pode consertar algo que não se pode consertar? Perguntei calmamente, mas com uma leveza cortante. Você fez suas escolhas. Eu estava lá quando você me deixou para trás, quando você escolheu o caminho mais fácil. Não há como voltar atrás agora. Ela olhou para as provas novamente, como se tentasse encontrar uma maneira de negar a evidência. Mas não havia mais espaço para mentiras. O jogo de esconder e manipular estava terminado. Eu a vi tremer ligeiramente, e uma onda de raiva e ressentimento surgiu em mim. Mas eu a segurei firmemente. Eu não queria mais ser uma vítima. Eu não queria ser o homem quebrado que ela esperava que eu fosse. Eu não esperava que você reagisse assim. Eu pensei que você ficaria devastado, que ia implorar para que eu voltasse. Mas não. Você apenas seguiu em frente e fez o que tinha que fazer. Você se preparou. Você estava esperando por isso, ela disse, tentando entender o que estava acontecendo, como se fosse impossível para ela conceber a ideia de que talvez eu não fosse mais a pessoa que ela pensava que eu fosse. Ela olhou para mim com um misto de admiração e desprezo, como se estivesse tentando encontrar algo em mim que fosse familiar, algo que ainda fosse digno de perdão. Mas não havia mais espaço para isso. A confiança estava quebrada. O amor se foi. Eu havia superado a dor, e o que restava agora era apenas uma versão mais forte e resoluta de mim mesmo. Você não me conhece mais, respondi, com uma tranquilidade assustadora. Eu não sou mais aquele homem que você deixou para trás. Agora eu sou alguém diferente. Alguém que não vai mais aceitar ser tratado assim. Ela parecia entender, ou pelo menos começar a entender. A verdade estava diante dela, tão clara quanto o dia, e ela não podia mais negá-la. Ela não poderia mais me fazer de tolo. Não depois de tudo o que eu havia descoberto, de tudo o que eu tinha preparado para o momento em que ela finalmente percebesse a gravidade das suas ações. Então é isso? Ela perguntou, a voz baixa e falha. Eu perdi você para sempre? Eu a observei em silêncio por um momento e, antes de responder, dei um passo atrás, fechando a porta da nossa antiga vida de forma definitiva. Sim, você perdeu. Ela ficou ali, de pé, na entrada da porta, sozinha. Eu não a amava mais, e ela sabia disso. Ela havia perdido tudo o que tinha, e no final seria ela mesma a pagar o preço. O que ela não entendia era que, para mim, o maior golpe não tinha sido a traição, mas a mentira que ela construiu sobre nossa vida. E isso eu não podia perdoar. Eu passei os dias seguintes com uma sensação de alívio, mas ao mesmo tempo de um vazio estranho, como se eu estivesse flutuando entre o passado e o presente. A cada passo que dava, percebia que estava deixando para trás a versão de mim mesmo que ela havia conhecido. Não era apenas a perda de um amor ou de um casamento. Era a perda de uma identidade que, de certa forma, eu havia construído ao lado dela. A dor ainda estava lá, mas era mais leve, mais distante, como se estivesse em um ponto que eu poderia finalmente começar a esquecer. O choque na expressão dela ficou gravado na minha mente. Ela parecia desmoronar ali mesmo, na nossa casa, mas ao mesmo tempo, percebi que aquele era o último pedaço de controle que eu teria sobre a situação. A reação dela, embora desesperada, foi um lembrete de que, por mais que tentasse, ela não conseguiria reverter o que havia feito. Não importava o quanto ela tentasse se justificar ou implorar. As portas estavam fechadas. A vida dela, que agora girava em torno de um homem novo, um amante que a bancava, estava começando a desmoronar ao seu redor. E eu observava tudo de longe, com uma calma que talvez ela nunca tivesse imaginado que eu fosse capaz de alcançar. Ela acreditava que estava no controle, que eu seria o homem perdido e desesperado. Mas a realidade era outra. Eu não era mais o homem que ela conhecia. Eu havia me transformado em alguém que sabia exatamente o que fazer para reconstruir minha vida, sem precisar dela. Mas o que mais me impressionava era como, a cada dia, ela parecia se afundar mais na mentira que havia criado. Ela pensava que a escolha de me substituir por outro homem era a melhor decisão que poderia ter tomado. Mas, no fundo,
Eu sabia que ela estava apenas fugindo de uma verdade que a assombraria, mais cedo ou mais tarde. E essa verdade era que, com todas as suas ações, ela havia se perdido. Não apenas em mim, mas nela mesma. Ela tentou, ao longo das semanas, reatar a comunicação. Mas tudo o que eu fazia era dar respostas frias, controladas, sem espaço para reatamento. Ela me procurou por telefone, por mensagens e até mesmo pessoalmente. Mas cada vez que ela aparecia em minha porta, ela recebia uma única resposta: silêncio. Eu sabia que ela precisava ver, precisar sentir a ausência de algo que antes era constante em sua vida. E o que mais me surpreendia era a fragilidade com que ela se aproximava. Ela parecia procurar um pedaço do que tínhamos, mas no fundo, ela sabia que isso não existia mais. Uma tarde, quando o sol começava a se pôr, eu estava sentado na varanda, com um copo de uísque nas mãos, refletindo sobre tudo o que acontecera. Foi quando recebi uma mensagem dela, simples, mas direta. Eu preciso te ver. Eu preciso falar sobre tudo isso. Eu olhei para a mensagem, hesitei por um momento, mas algo dentro de mim me disse que era hora de enfrentar de vez o que ela ainda não queria entender. Eu sabia que ela não estava apenas pedindo uma conversa. Ela queria que eu a entendesse, que a perdoasse, que a aceitasse de volta. Mas tudo o que eu queria agora era dar a ela o que ela merecia, não o que ela desejava. E a verdade era que, por mais que ela tentasse, não haveria mais reconciliação. Marquei o encontro no café em frente à nossa antiga casa, um lugar que tinha sido cenário de muitos momentos felizes. Fomos lá diversas vezes durante o casamento, e ainda me lembro do cheiro do café fresco e das conversas despreocupadas que tínhamos. Mas tudo havia mudado. O cheiro do café agora me parecia amargo, como se fosse um lembrete de tudo o que perdi. Ela chegou pontualmente, com um sorriso forçado, tentando parecer tranquila, mas eu podia ver que a tensão em seus ombros e o nervosismo nos seus olhos entregavam o que ela realmente sentia. Ela ainda não estava preparada para a conversa que vinha pela frente, como se o peso de tudo o que acontecera ainda fosse muito grande para ela carregar. Sentamos e, por um momento, o silêncio pairou entre nós. Ela parecia procurar palavras, como se tentasse montar uma defesa para justificar o injustificável. Eu sei que fiz a coisa errada. Ela começou, a voz trêmula. Mas eu estava tão perdida, tão confusa. Eu não sabia o que fazer, e ele me deu tudo o que eu achei que precisava. Eu a observei com atenção, sem pressa para desculpas. Já sabia o que ela ia dizer. Já sabia que ela diria que tudo tinha sido um erro, que ela havia se perdido. Mas eu não queria ouvir suas justificativas. O que me importava era que ela finalmente estivesse reconhecendo a falha. Eu sei que o que eu fiz foi inaceitável. Ela continuou, olhando para baixo. Eu te magoei de uma forma que não tenho desculpas, mas eu não posso voltar atrás. Eu só queria que você soubesse o quanto sinto. Eu respirei fundo antes de responder, olhando para ela com uma calma perturbadora. Você não entende, não é? Eu não quero suas desculpas. Eu não quero mais ouvir sobre o que você acha que perdeu. O que você não percebe é que eu já superei isso. E você já não tem mais poder sobre mim. Ela olhou para mim com um olhar perplexo, como se ainda estivesse esperando por algo, algum tipo de emoção que a reconciliasse com o que aconteceu. Mas ao invés disso, eu vi a frustração se espalhando por seu rosto. Ela não entendia que, para mim, a dor já havia se transformado em algo mais forte, algo que não precisava de explicações, algo que me tornava mais forte a cada passo. Você sempre achou que poderia me manipular, disse com a voz firme. Mas a única pessoa que estava se enganando aqui era você. Ela baixou a cabeça, derrotada, e por um instante percebi que ela sabia que nada mais poderia mudar. Ela tinha perdido tudo. E embora estivesse ali, tentando reparar o irreparável, a verdade era que a sua vida, a vida que ela acreditava que estava construindo, já não existia mais. Ela estava sozinha. E no final, ela sabia que tudo isso tinha sido culpa dela. Os dias seguintes foram mais silenciosos do que eu imaginava. Após aquela última conversa no café, onde ela finalmente entendeu que não havia mais espaço para desculpas, ela desapareceu da minha vida de maneira gradual. O telefone, que antes não parava de tocar,
Agora estava mudo. Não que eu estivesse esperando um pedido de volta ou uma súplica, mas o vazio que ela deixara era algo que eu ainda estava aprendendo a lidar. Mas ao contrário do que ela imaginava, eu não estava em pedaços. Eu não estava quebrado. Pelo contrário, eu estava mais inteiro do que nunca. A dor que senti com sua traição, com sua escolha de me deixar para trás, havia me moldado de uma maneira que eu não conseguiria explicar com palavras. Eu era uma versão de mim mesmo que ela não reconheceria se olhasse para mim agora. O processo de transformação não foi imediato. No começo, houve um período de adaptação. Eu precisava me reorganizar, encontrar um novo propósito, uma nova forma de viver sem ela. Mas, em cada passo, em cada decisão, eu me via mais forte, mais centrado. As noites em que eu me perguntava o que havia dado errado, o que eu poderia ter feito de diferente, foram se tornando menos frequentes. Aos poucos, eu comecei a perceber que não havia mais espaço para arrependimentos. Eu estava exatamente onde precisava estar, e aquilo me dava uma sensação de poder indescritível. Com o tempo, eu comecei a me reconectar com coisas que havia deixado de lado durante o casamento. Meu trabalho, que antes era uma prioridade secundária, passou a ser o centro da minha vida. Investi mais em mim mesmo, no meu crescimento pessoal, e os frutos disso logo começaram a aparecer. Cada conquista era um lembrete de que, ao contrário do que ela pensava, eu não era nada sem ela. Eu era mais do que suficiente. Mas a transformação não era apenas profissional. Era também emocional. Eu estava aprendendo a me reerguer, a confiar novamente em mim mesmo e, quem sabe, um dia, nas pessoas ao meu redor. Não estava mais fugindo da dor. Eu a aceitava, pois sabia que ela havia sido o combustível para essa nova versão de mim. Foi quando comecei a fazer pequenos investimentos em minha saúde, me inscrevendo em uma academia e adotando um estilo de vida mais equilibrado. Com o tempo, meu corpo começou a refletir o trabalho árduo que eu estava colocando em minha mente e alma. Não foi só a perda de peso ou o ganho de massa muscular, mas algo mais profundo. Uma nova confiança começou a brotar dentro de mim. Enquanto ela se afundava em um relacionamento que eu sabia que não tinha futuro, eu estava subindo. Em uma manhã fria de inverno, quando o ar estava limpo e a cidade parecia mais tranquila do que nunca, eu percebi que havia chegado ao topo da minha montanha pessoal. A dor já não me dominava. Eu a havia superado, e o que restava agora era a certeza de que tudo o que ela havia feito, todo o sofrimento que me causou, estava no passado. Ela, por sua vez, me procurou uma última vez, meses depois, com a desculpa de querer saber como eu estava. Sua mensagem dizia: "Eu não espero que me perdoe, mas eu preciso saber se você ainda me odeia." Eu fiquei olhando para o celular por alguns minutos. A pergunta dela era a última tentativa de controlar algo, de saber se, de alguma forma, eu ainda me importava. Mas, em vez de responder imediatamente, eu fechei os olhos por um momento e respirei fundo. O que ela não sabia é que eu já havia deixado o passado para trás. Eu não carregava mais rancor, nem ódio. Eu simplesmente havia seguido em frente. Então, com um sorriso discreto, eu digitei a resposta que seria a última interação entre nós. "Eu não te odeio. Eu só aprendi a viver sem você." Quando apertei enviar, senti como se uma enorme carga tivesse sido retirada de meus ombros. Eu não precisava mais dessa história em minha vida. Eu não precisava mais de sua aprovação ou de sua presença. Eu era mais forte, mais consciente e mais livre do que jamais fui antes. Aquela resposta simples, porém firme, representava a conclusão do ciclo. Ela finalmente entenderia que não era apenas sobre ela. Eu havia me transformado e, ao me transformar, havia criado a versão de mim mesmo que eu sempre deveria ter sido. Alguém capaz de se reerguer, de seguir em frente sem precisar da validação dos outros, sem depender de ninguém para ser feliz. Com o tempo, as memórias dos dias de traição e da dor do abandono começaram a se apagar. O que restou foi o homem que eu havia me tornado. Alguém mais sábio, mais forte, mais inteiro. E, embora ela nunca entendesse completamente, eu sabia que, no fundo, esse era o final que eu merecia. O final de uma história que começou com dor, mas terminou com libertação. Eu olhei para o horizonte, a cidade diante de mim,
e sorri. Não importava o que o futuro me reservasse, pois eu sabia que estava pronto para enfrentá-lo. Eu tinha encontrado a minha paz. Se você se identificou com essa história, ou encontrou algo que ressoou com sua própria experiência, não se esqueça de deixar seu comentário abaixo. Quero saber o que você achou e como se sentiu assistindo. E claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como essa. Juntos, podemos continuar aprendendo e crescendo. Até o próximo vídeo.